já ganhamos tudo. Não precisamos mais de nada. Já temos tudo. Que aquilo que nós cantamos, que saiu dos nossos lábios, seja verdade. E em cima disso, eu queria fazer aquela perguntinha. Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz com você? Amém. Desde o princípio, quando Deus coloca Adão e Eva naquele jardim, naquele paraíso, Ele se relacionava todos os dias. Na virada do dia, Ele se relacionava. Só que eles, lá no jardim, no paraíso, eles traziam uma alegria para o Senhor. E o Senhor trazia uma alegria para eles. Até o momento onde eles desagradaram o Senhor. Desagradaram o Senhor. E perderam aquilo que eles tinham. Eles foram retirados da onde Deus colocou eles ali para ser perfeito. E toda a Bíblia vem, o Antigo Testamento, depois vem Noé, obedecendo, desobedecendo, Abraão, obedecendo, desobedecendo, Isaac, Jacó, Davi, todos os reis. Esse rei agradou ao Senhor, esse rei desagradou ao Senhor. Muitos deixaram de receber a herança por desobediência. E vem para o Novo Testamento, homens que obedeceram, homens que desobedeceram, não alegraram o Senhor. Nas 7 igrejas, nós vemos ali Jesus fazendo menção, aquela igreja, ela agradou o Senhor, aquela igreja desagradou o Senhor. Ao ponto da última igreja, que é a Laodiceia, Jesus pergunta, vocês estão felizes? E eles falam, sim, estamos felizes. Não temos falta de nada. Mas pode ler lá. Não temos falta de nada. Nós temos tudo. E Jesus fala assim, vocês são pobres, desgraçados, nus. E comprem ouro refinado de mim. E ainda ele fala assim, eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora. A igreja falando, nós temos tudo, não temos falta de nada. E ele fala, eu estou do lado de fora e estou batendo. Batendo. Aquele que ouvir, levantar e abrir a porta. Aí fala da igreja, mas ali ele fala aquele, no singular, aquele que abrir a porta. Eu entrarei e me relaciono com ele. Então, os nossos ouvidos devem estar atentos para ouvir. Aqui nós cantamos que nós temos tudo, erguemos nossas mãos, mas por que muitas vezes nós corremos tanto, deixamos de nos relacionar com o Senhor para correr atrás de outras coisas? Coisas que o mundo vem nos oferecer, a nossa carne, e que Satanás vem nos tentar. E nós vamos
andando e vamos nos esfriando, né, como o Everton orou aqui, vamos perdendo as nossas forças por andar, né, nesse propósito, nesse projeto, né, que o Senhor nos colocou. Então nós temos exemplos, né, desses homens que eu falei, né, homens que marcaram uma história, mas esses homens, eles morreram, eles não existem mais. O Senhor, Ele não vai mais usar esses homens, né, que nós, né, conhecemos, falamos, homens até da nossa geração, que fizeram muitas coisas, né? Obedeceram, desobedeceram, marcaram gerações, e muitos de nós, às vezes, foca, né, num homem, num irmão desse, e vive lá no passado. E o Senhor, a vontade dele é que vivamos hoje, o presente, vivendo hoje. E você, nós como igrejas, nós estamos respondendo, né, o Senhor dessa forma, vivendo aquilo que é o desejo dele hoje, ou muitos querem viver lá na frente, ou muitos estão vivendo, né, no passado. Eu gosto de pesquisar, estudar, né, e muitos homens, né, de Deus, né, que marcaram a nossa geração, talvez você conheça, né, um que se chama Smith Wigglesworth, era um homem que marcou a geração, né, de uma forma com a palavra, mas também com a fé, com a prática, né. Era um homem que ele pregava, né, mais ou menos 23 mortos ele ressuscitou no ministério dele, e ele era um pouquinho peculiar. Ele ia onde tinha um velório, e ele pegava aquela pessoa e tirava do caixão e meio que arremessava assim na parede a pessoa. E falava, levanta. E essa pessoa, ela levantava. Então, muitos não gostavam da forma que ele agia. Então, a esposa dele morreu. Ele foi viajar, a esposa morreu. Ele voltou, pegou ela, levantou. Quem mandou você morrer? Acorda. Ela levantou, acordou. Eles conversaram. E ela falou, o Senhor me chamou. Então, você pode dormir. Um homem com câncer terminal. Os médicos levaram ele, né, para ele orar. Ele pegou e deu um soco nele, com toda a força. Esse homem caiu. Os médicos falaram, você está maluco? Né? Acabou de matar ele. Esse homem levanta, curado, totalmente. Então é a forma que ele agia. E, na época, houve um avivamento. E tem hoje pessoas, né, que até tentam fazer assim, mas é porque viram essa história, né, e querem até imitar. Mas é que o Senhor hoje está falando, né? Jonatas Eduardo era um homem que, se nós pregássemos a pregação que ele pregou na época dele, nós ia direto preso, né, por aquilo que ele falava. Muitos irmãos levantavam e não voltavam mais. Isso, né, em 1800 a 1900 ali. Conhecido uma pregação dele, pecadores na mão de um Deus irado. Ele pregava dizendo que você ia ser fulminado pelo Senhor, pela sua ira. E muitos se convertiam e se arrependiam, e houve um grande avivamento, né, com esse homem. Mas ele passou. Ele passou. Muitos, vamos fazer o que ele fez, né?
e vivem dessa forma também. Mas é o que o Senhor está pedindo para fazer hoje? T.L. Osborne, também um homem que atingiu mais de 80 nações, trazendo a palavra, o rema, e também a prática. Todos esses homens, eles andavam tanto na palavra, amavam a palavra, abriam escolas, seminários, mas também eles usavam a prática. E muitas coisas aconteciam. Ele foi mais de 80 nações pregando, veio para o Brasil também, e se eu não me engano, em 2014, ele tinha 89 anos, testemunho da filha dele. Ele senta na sala da casa dele e fala: Jesus, me leva. E o Senhor leva ele com total saúde, não tinha dor, não tinha nada. Então, homens que agiram de uma forma, que na época o Senhor movia eles para andar dessa forma. E só mais um exemplo, o irmão André, muitos conhecem, das Portas Abertas, janela 1040, da igreja, que é perseguida. Esse homem deu a vida, deu recursos, para esses irmãos que têm sofrido. E só um testemunho dele, ele tinha um amigo que foi num país, que é proibido, e prenderam ele. E ele soube, que prenderam ele, e aonde prenderam, ele ia para a morte. Poucos dias, ele ia morrer. Iam torturar e matar ele. E o irmão André se despediu, da esposa, falou: eu não vou voltar, eu vou lá e vou ficar no lugar dele. E ele foi para aquele país, foi lá e falou: eu vim aqui e eu quero ficar no lugar, desse meu amigo, que era jovem, que tinha filhos pequenos, e eu quero que solte ele e eu vou ficar, e vocês podem me matar. E o comandante não entendeu e falou: fale mais sobre isso. Você quer ficar no lugar dele? Sabe que ele vai morrer? Ele falou: eu sei. Eu já se despedi da minha família, da minha esposa, e estou aqui para isso. E eu quero que solte ele. E aquele comandante ficou impactado. Falou: qual Deus que você serve? Que é capaz, de alguém dar a vida. E aí ele começa a falar, de Jesus. E ali ele prega, para aquele comandante, e aquele comandante tinha uma doença terminal também. Aí o comandante fala assim para ele: ore por mim que eu vou ser curado. Porque esse seu Deus, que te trouxe até aqui, para deixar você morrer em lugar de outro, esse ouve orações. E ele fez o quê? Soltou os dois. Falou: vocês podem voltar os dois. E eles voltando no aeroporto, os polícias chegaram, pegaram eles, levaram novamente, falaram: agora é os dois que vão ser mortos. Impactou tanto que aquele comandante, ele falou assim: você pode pregar ou falar tudo aquilo que você falou para mim, sem mudar nenhuma palavra, numa mesquita? Ele: sim, posso. E ele teve a oportunidade de falar para mais de 100 mil pessoas dentro de uma mesquita, falando de Jesus, o autor da vida. É isso que nós cantamos. Então, homens que agiram de uma forma, não só no campo da palavra, da letra, mas também na prática. E Deus fez muitas coisas. Mas esses homens, eles se foram e morreram. E hoje, quem está aqui? Muitas vezes nós falamos: eu, você, cada um de nós. Então o Senhor hoje, Ele nos deu tudo, Ele quer nos usar. Dessa forma, não sei. Cada um, como o Everton falou, se relaciona de uma forma com Deus. Você vê uma criancinha falando, tem ali a Amanda e
filhinha dela. Ela fala muitas coisas, a gente não entende, mas a Amanda entende. O Everton entende. Por quê? Porque eles estão juntos todos os dias, eles se relacionam. Então com Deus é assim, Ele entende. Um fala muito, um fala pouco, um só com gesto, mas se você se relaciona, Ele vai entender. Ele vai entender. Muitas vezes nós olhamos e não entendemos, mas aquele que se relaciona com o Pai, ele tem a sua forma, né, peculiar de se relacionar. E Deus vai entender. E a hora que ele se relaciona, ele vem perguntar: e aí, Adão, como é que foi o seu dia hoje? E aí, Gessé? E aí, Adalto? E aí, Gustavo? E aí, Márcio, como é que foi o seu dia hoje? Todos os dias. E nós temos esse relacionamento. E nós vamos conhecendo o Senhor. Conhecendo o Senhor. Então todos esses homens tiveram um legado, nos ensinaram, mas esses homens, muitos não existem mais. Não existem. Mas Jesus, Ele está vivo. Jesus está vivo, todos os dias. E é Ele em quem nós devemos olhar e seguir. É Ele. Ele é a nossa bússola. Ele é a nossa bússola, e Ele está vivo. E eu quero falar um pouquinho, né, sobre isso. Né, que Jesus, Ele está todos os dias conosco. Por gentileza, abra a sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Aqui Pedro, mais ou menos 68 anos depois de Cristo, Pedro já maduro, Pedro já velhinho, ele fala aqui, né, algumas palavras, né, muitos estudiosos remetem que Pedro era analfabeto, que era alguém que escreveu, né, para ele, mas não vem ao caso, né? Deus usou esse homem deixou, né, algo muito especial, né, para nós. Né, muitos que são sanguinários, né, às vezes explodem e falam assim: ah não, eu sou igual a Pedro. Pedro era assim. Só que Pedro era assim antes da conversão dele. Depois que ele se converte, né, que Jesus fala: apacentai minhas ovelhas. Depois que ele era outro homem. Era outro homem. Então nós não podemos esquecer de pegar Pedro como exemplo. Ah, Pedro era... Só que Pedro depois ele se converteu. Mas o Pedro não é nosso exemplo. O nosso exemplo é Cristo. É Cristo. Sempre olhando para Cristo. E em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 18, diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente bons e amáveis, mas também aos maus. Aqui tem versão que fala perverso. Né, que servos, eu creio que se pode colocar o seu nome, né, não é só escravos, mas é todos. Se pode colocar vós, eu, Alessandro. Então se pode colocar o seu nome. Muitas vezes leem: ah não, era só para aqueles que têm patrões que têm que obedecer. Eu não, eu sou um chefe, eu não preciso obedecer. Não, que é todos. Eles falam: seja sujeito, não somente aqueles bonzinhos que gostam de mim, mas aqueles maus. E sabemos que em todo lugar tem pessoas boas e pessoas más. Todo lugar. Nosso governo, pessoas boas, pessoas más. Aonde nós estamos? E o Senhor fala assim, para que se sujeite. Não se sujeitar se eles nos fizerem a querer pecar. Não isso. Mas ser sujeitos, pois é louvável alguém, por causa da consciência para com Deus, suportais tristeza padecendo injustamente. Então, eu vou se sujeitar porque eu tenho uma consciência para com Deus. Não para mostrar
a igreja que eu sou, para a religião que... Não. A consciência para com Deus. Então é algo meu. Eu não vou trair a minha esposa porque eu tenho uma consciência para com Deus. Ah não, agora ninguém está vendo. Eu tenho uma consciência para com Deus. Eu estou sozinho lá no... Eu tenho uma consciência para com Deus, em primeiro lugar. Não com pessoas, mas para com Deus. Continua falando que a glória, porém, é essa: se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se, porém, fazendo bem sois afligido, e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Então ele está falando que você está sendo atribulado, está sendo mentindo contra você, e você deve ter paciência e deve suportar isso, porque isso
hoje. Obedecer hoje. Porque Ele está vivo. Porque Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, como cantamos, o Everton orou, Ele está sentado nas regiões celestiais e Ele está conosco. Todos os dias. E Ele não nos abandona. O Everton falou, Ele não nos abandona. Nós o abandonamos. Nós quebramos a aliança. Jesus não. Ele não quebra. Nós que quebramos a aliança. O filho pródigo que sai. E Jesus, Ele está esperando. Aonde caímos, Ele vem, né, espera. Até arrependimento, até a confissão, e Ele nos restaura. Então, se você está passando dificuldades, tribulações, isso agrada ao Senhor. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Esse é seu chamado. Porque Jesus, Ele morreu em seu lugar. E nos salvou. E nós levantamos nossas mãos, porque nós não precisamos mais de nada. Já temos tudo quando cantamos. Já temos tudo. E se nós temos tudo, não precisamos ficar correndo, né, como uma barata. Não precisamos, nós temos tudo. Temos Jesus. Efésios 3, versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você pede alguma coisa para Deus? Eu tenho desejo disso, daquilo, não é pecado. Eu tenho desejo de ter muito dinheiro para mim viajar. É pecado? Não. Mas se eu deixar de buscar Deus por causa disso, eu estou sendo iludido pelas maravilhas do mundo. E muitos pedem para Deus, mas depois que tem, eles esquecem de Deus para fazer outras coisas. Não é errado eu pedir. E não é errado eu pensar. Começa a viajar e pensar. Não é. O Senhor, Ele sabe aquilo que você pede e aquilo que você pensa. Só que Ele fala assim: eu sou poderoso para fazer abundantemente, muito mais disso que você pede e que você pensa. Você pede uma coisa assim, pequena, eu tenho uma coisa gigante para você. Só que, continua falando, pedimos e pensamos segundo o poder. Tem traduções que falam conforme o poder. Aqui tem duas palavrinhas que eu falo que é Deus trabalhando e a outra palavrinha é o homem. Deus, Ele já nos deu tudo. Tudo isso Ele nos deu. Muito mais. Além do que nós pedimos ou pensamos. Ele já deu. Porque Ele já deu o seu poder. Aqui diz, segundo o seu poder. Então, Ele, com o poder dele, que a palavra é dunamis, o poder, que é tudo, Ele já deu. Só que agora tem a nossa parte, que em nós opera. O poder dele, Ele nos deu 100% do poder dele. Agora, esse poder está em mim. E agora esse poder, ele precisa ser operacional. A palavra aqui opera, que vem de
no grego é energia. É uma energia. Um exemplo, uma bateria. A bateria carregada num carro, ela está 100% carregada. Ela tem ali todo o poder de fazer aquele carro funcionar. Mas se aquele carro fica parado por um tempo, uma semana, 2 semanas, um mês, ele descarrega aquela bateria. Descarrega. Aquela bateria já não tem mais, né, carga, ela não tem mais função. Ela não é uma energia operante. Voltando para o versículo 7 ali, subindo um pouquinho ali, Paulo diz: fui feito ministro desde o Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. O Senhor nos deu, né, o poder. Agora a operação, o operacional, eu preciso acreditar e eu preciso ter coragem, e a palavrinha que nós conhecemos, fé, para isso funcionar. Para isso funcionar. Deus, ele manda 12 espias. E eles saem, e eles veem tudo aquilo. E o Senhor falou, aquilo já é de vocês. Aquela terra de vocês, mana, leite e mel. Já é de vocês. Eles foram espiar, né, já falamos muito sobre isso, eles voltaram assustados. Assustados. Tem gigantes, povo bárbaro, e voltaram com a energia descarregada da bateria. Deus falou, já é de vocês, já é. Que já tem tudo. Mas agora vocês têm que ir lá. Deus não mandou eles ir brigar e fazer nada, só mandou eles ir lá. Eu creio que se eles obedecessem a Deus, eles iam chegando, aquele povo ia saindo. Mas não. Eles com a bateria descarregada, né, não acreditaram, né, no poder operacional que eles tinham. E começaram a, né, brigar. Então o Senhor já deu tudo para nós, bateria cheia. Mas a bateria, né, está sendo usado, aí é nós que vamos ter que usar. Nós que vamos ter coragem, né, como esses homens aqui foram usados no passado. Eles tiveram coragem e foram usados. O Smith Wigglesworth, que ele pegava as pessoas do caixão e levantava. Daí falaram, como que você age dessa forma? Né? O Espírito Santo te move. E ele falou assim, se o Espírito Santo não me mover, eu movo o Espírito Santo. Ele falou assim. É uma coisa... Então ele acreditava no Senhor. Sabemos que é o Espírito que nos, né, que move. Mas ele, né, era questionado, muitos questionavam ele, mas ele tinha uma fé que aquilo que ele falava acontecia. Acontecia. Mesmo da forma que Deus falava com ele. Então, ele era uma pessoa que tinha essa bateria carregada. E essa bateria não ficava parada. Ela era, né, colocada em prática. Porque ali fala de energia operacional. Aquela palavra ali, o poder que nós opera. É uma coisa operacional. Não é uma coisa parada, mas é uma coisa operacional. Então, Deus faz a parte dele, nos enchendo, nos dando tudo, mas agora eu preciso ter fé para praticar isso, para desenvolver isso. Porque senão, uma coisa que não é usada, ela vai definhando, ela vai, né, perdendo o seu poder. Porque muitas vezes, né, aquilo que nós pedimos ou pensamos não acontece, no meu ver, é por causa disso. É porque nós não temos coragem, somos tímidos, né, para enfrentar gigantes, para entrar num lugar onde que tenha pessoas que vão nos matar.
Só que porém, foi o Senhor que mandou. Não foi da nossa cabeça, para nos mostrar. Foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que mandou. Então eu creio que nós, como indivíduos, como igreja, o Senhor já nos deu tudo como nós cantamos. Já deu tudo. Mas agora, o nosso chamado, a nossa missão, é pegar, né, essa energia operacional e desenvolver conforme aquilo que o Senhor quer. Só que no dia a dia, nós vamos tendo obstáculos, briga, vamos tendo discussões, e isso vai nos gastando, né? Nós vamos esfriando, eu falo, não concordo, eu isso, eu aquilo, e vamos nos, né, deixando levar por essas coisas. Mas a palavra fala, não pare, porque isso é glória para o Senhor. Se Ele te falou, né, siga em frente. Siga em frente. 2 Pedro 1. Aqui eu vejo que Pedro, né, que andou bem pertinho de Jesus, creio que isso que ele falou aqui, Jesus, né, falou com ele. E agora ele já maduro, né, ele vem dando uma palavra de fortalecimento e de exortação. Porque ele fala aqui, eu vou morrer. Já está prestes a minha morte. Eu vou deixar uma palavra para vocês, né, e eu creio que aqui, né, tem um segredo. É porque o Senhor nos deu tudo, o poder, mas agora essa operação, essa fé, ela não funciona muitas vezes como nós queremos. Não funciona. Sabemos que Deus é onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele faz da forma que Ele quer. Ele faz segundo o seu querer. Ele não pede permissão para ninguém. Uma hora Ele faz com uma pessoa uma coisa, outra hora Ele faz com outra pessoa outra coisa, diferentes. E Ele não pergunta. Mas aquilo que Cristo, no Antigo Testamento, foi revelado, como o Gessé colocou ali, falou sobre o Espírito Santo, que ele era em algumas pessoas, não era em todas. Então, em algumas pessoas. Então, Cristo era visto, né, teofania, a presença de Cristo no Velho Testamento, seu Espírito, em algumas pessoas. E viam uma sombra de Jesus. Então, um menino, o poder vai estar sobre ele. E de Gênesis a Malaquias é falado uma sombra de Cristo. E agora em Mateus, esse Cristo é apresentado. É apresentado. E não só é apresentado, como ele vive como homem. E tudo o que ele fez, andou sobre as águas, ressuscitou os mortos, tudo o que ele fez, fez como homem. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usou nada do seu poder. Ele fez como homem, mostrando para aqueles discípulos e para nós, que nós também poderíamos ser usados dessa maneira. Então ele veio aqui e andou numa simplicidade, né, que as pessoas falam, esse é filho de José, esse é endemoniado. Mas aqueles que ficaram perto dele, né, viram tudo isso. E ele falou assim, isso é minha maneira de ver, eu não estou indo contra ninguém que não vê assim, mas é a maneira que eu vejo. Ele falou assim,
Isso tudo eu dou para vocês. Ele já deu tudo. E agora, aqueles que creem, os sinais vão acompanhar. O quê? Tudo isso que Jesus fez e ensinou os seus passos. Se você crê, né, os sinais vão acompanhar. E porque muitas vezes nós vamos orar por uma dor de cabeça de alguém ou nossa, e essa dor de cabeça não sai. Ou vamos orar por uma outra coisa e não acontece. E aí agora que eu falo, eu vejo que a culpa é minha. É minha. Não é de Deus. E muitas vezes nós remetemos a Deus. Ah, não foi a vontade de Deus. Eu orei, fiz isso, mas não foi a vontade de Deus. Então meio que nós tiramos a nossa responsabilidade e jogamos para Deus. Não, é Deus, não foi a sua vontade. Mas Ele falou, aquele que crê, os sinais acompanharão. E sinais, tudo aquilo que nós já falamos aí. Ressuscitar mortos, tudo isso. Aí por que não acontece? Aí Jesus ensinava os seus discípulos que não aconteciam pela falta de fé deles. Jesus, nós estamos orando e não acontece. Isso é falta de fé. Falta de fé. Jesus aparece naquela tempestade, naquele barquinho, aqueles 12 discípulos, ele está andando sobre as águas, e eles se assustam, começam a gritar, e Jesus fala, sou eu, eu sou, o grande eu sou, calma, sou eu. Aí Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu vá até você. Esse Pedro que nós vamos ler aqui, manda. E Jesus fala, vem. E muitos falam mal de Pedro, que Pedro afundou, mas foi o único que teve coragem de pegar aquele poder que Deus deu para ele, Cristo deu para ele, e colocar como operação, fazer aquilo como uma prática. E ele começa a andar sobre as águas, igual Jesus. Mas num determinado período ali, ele olha para o lado, né? E aquela bateria começa a descarregar. Ele estava aquela bateria andando, aquela bateria começa a descarregar, ele começa a afundar. E ele começa a gritar, salva-me, salva-me. Salva-me. Gritando para o mestre, para Jesus. Salva-me do quê? Do quê? Pescador, salva-me do quê? Por quê? Para ele não afogar. Só que ele era um pescador, ele sabia nadar. Então não era porque ele ia se afogar. Porque a hora que Jesus estende a mão, levanta ele e fala para ele, homem de pequena fé. Então salva-me porque a minha bateria, a minha fé, eu não acreditei. Ele sabia nadar. Depois que Jesus se aparece para ele, depois ele se joga na água. Então ele era um exímio nadador. Então era falta de fé. E Jesus pega ele, eu creio que Jesus pega ele no colo e vai falando essas palavras aqui que nós vamos ler para ele. Pedro, ele vai falando, homem de pequena fé. Isso ele fala, homem de pequena fé. Por que duvidaste? E sempre ele falava, mas como assim essa fé? Fé, o que é fé? Uns têm fé, outros não têm. Paulo tinha uma fé, ele ressuscitava mortos, fazia tudo. Só que ele tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes. E o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Então ele não jogou, não, Deus não quis. O Senhor respondeu. Falou, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, na hora que nós vamos fazer algo, nós precisamos ter uma resposta. Antes de falar, não, Deus não quis. É porque eu não creio. Mas eu tenho fé. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho sobre essa fé. Essa fé que é
a fé que Pedro alcançou, que alguns alcançaram, porque essa fé vinha de Jesus e Ele quer que nós alcancemos essa mesma fé. Vamos lá então? 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. Então ele começa se identificando aqui, Pedro e servo. Ele coloca na situação de servo. Ele podia chegar, eu sou o cara, eu sou o apóstolo, eu sou a igreja, eu sou a pedra, mas ele fala, eu sou um servo e apóstolo, porque andou com Jesus. Ele alcançou fé igualmente, preciosa. O versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, sua glória e sua virtude. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Eu creio que Jesus aqui, na hora que está levando ele para o barco, fala isso: Pedro, homem de pequena fé, você precisa acrescentar algumas coisas na fé. Você precisa acrescentar. E ele vai falando aqui, de um pleno conhecimento que Jesus lá nos deu, e Ele quer que façamos parte dessa natureza divina que Ele já nos deu, como nós cantamos. Então Ele já nos deu, então Ele quer que você alcance e você faça isso. Só que você precisa, alcançar. E aqui podemos dizer, como aquela figura do pleno conhecimento. O que é um pleno conhecimento? Pleno, epi, que é o topo. Eu cheguei no topo. E conhecimento é gnose, é epignose. Então eu vou ter o pleno conhecimento. Como exemplo, eu subindo uma montanha muito alta. Eu começo a subir aquela montanha, e eu estou ali embaixo, eu só vejo floresta fechada, eu não tenho uma visão limpa. Essa é a minha visão, a montanha, mas eu começo a me esforçar em subir essa montanha, e eu vou subindo. Cada vez que eu vou subindo, fala aumentai a vossa fé, acrescentai na vossa fé, eu vou subindo e vou vendo, eu vou tendo revelações de outras coisas que eu não via quando eu estava aqui embaixo. Então aqui embaixo era só mata fechada, galho, escuridão, mas agora eu chego aqui no meio e eu olho para baixo, já vejo um oásis, vejo campos. Eu nem sabia que existia aquilo. Olha, porque nunca começou a subir, sempre ficou no rasinho. Como foi falado, já queria trazer um alimento sólido, um alimento para adulto, mas ainda precisa trazer o leitinho para a criança. Leitinho é aqui embaixo, mas agora começo a acrescentar, e eu chego lá em cima, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Alcancei uma fé igualmente preciosa, e eu começo a ver com nitidez as coisas. Pedro já maduro aqui, ele começa a ver e começa a falar e nos orientar. O que fazer? Ao ponto que Pedro alcançou, porque a sombra dele, tem uma ideia, a sombra dele, as pessoas queriam pôr enfermos para ser curados, e onde a sombra dele passava, pessoas eram curadas. Então
Então ele tinha um relacionamento, ele tinha esse poder, ele tinha essa energia operante. Onde que ele ia se gastando, mas Deus ia, né, enchendo aquela bateria. E aquela bateria, se ficasse lá embaixo, olhando e mimimi, só eu que sofro, só eu que ninguém vê isso. Não, subindo. E aqui, ele começa falando no 5. Acrescentai a vossa fé. Então a fé, nós conhecemos, né? Aqui eu tenho uma tradução, né, da Bíblia de Jerusalém. É a garantia dos bens que se esperam e a prova das realidades que não se veem. Então, o que é fé? Fé é algo invisível que eu chamo a existência. E isso aqui não é nem palavra de coaching, nem palavra de CEO, nada. É palavra da Bíblia. Então, é trazer alguma coisa que não existe, a trazer à existência aquilo que é invisível. Então, nisso eu vou acrescentar. Eu gosto de uma historinha que é verdadeira. Uma irmãzinha, ela sempre queria dar um testemunho da cura dela. Ela tinha um papo aqui bem grande, e todo culto ela queria dar um testemunho. E eu preciso dar um testemunho. Jesus me curou. Eu tinha um papo e Jesus me curou. E constrangia as pessoas, né? Porque ela tinha ainda aquilo, mas ela era sagrado, ninguém mais aguentava. Parece uma mentira, né? A pessoa está mentindo, ela está falando uma coisa que não é verdade, mas em um certo momento aquilo sumiu, desapareceu. Então muitas vezes nós não passa 1 metro daquilo que nós, só que nós temos que pedir e pensar. E o Senhor é poderoso, né, para trazer infinitamente mais. Eu quero muito ouro, eu quero ter muito ouro. No céu, a Bíblia fala que vai ter ruas de ouro. Então o ouro lá não vai ter valor. O ouro lá vai ficar debaixo de nossos pés. Aqui na terra se mata por ouro. Lá está debaixo dos nossos pés. Não tem nenhum valor. Que Jesus é o tesouro maior. Aquilo que aqui é briga, é guerra, lá não tem valor, vai estar debaixo dos nossos pés. Mas por isso, acrescentai a nossa fé. Então, trazer esse invisível. Então, pense como um bolo chamado fé. Esses que gostam de preparar algum alimento, tem uma nutricionista ali, se errar um ingrediente ali não dá certo, né? Não dá, não sai como que é para sair. Agora ele fala: acrescentai a vossa fé. No versículo 5, voltando: empregando toda diligência, acrescentai a vossa fé. Tem versões que fala virtude. Virtude é uma excelência moral, é ser honesto no dia a dia, é uma vida equilibrada, dentro da minha casa, a minha família, a minha mulher, filhos. Eu preciso desenvolver um caráter puro, então eu preciso acrescentar isso na fé. Então a virtude é ter uma vida equilibrada, moral, honesta, no dia a dia. Não é só dias especiais, mas é no dia a dia, dentro da minha casa, com minha esposa, meus filhos, no meu trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Eu preciso ter. E muitas vezes o mundo vem nos rodeando e isso nós esquecemos. Nós temos fé, só que esse ingrediente não tem. Porque nós não estamos equilibrados. Começar dentro da nossa casa. Não estamos. Deus me conhece, eu sou assim mesmo. Não, você é a nova criatura.
pecado já não faz mais parte. Você é um filho. Filho não age assim. Aquele que não é convertido age assim. O filho não. Filho, você é ovelha. Dentro da virtude, versículo 5, né, uns têm bondade, o conhecimento, que é o gnosis, é a compreensão prática dos caminhos de Deus. Isso que eu estou falando é do original, né? Virtude, que é o arete, conhecimento, que é o gnosis, é a compreensão prática dos caminhos de Deus e do plano dele para a sua vida. Então, o caminho prático de Deus para a sua vida. Você foi feito único. Não existe ninguém igual a você. A tua digital é única. Deus te fez único. E Ele tem um plano. Você precisa conhecer esse plano para desenvolver esse plano. E você precisa conhecer, então, o que Ele tem para você. Mais do que um conhecimento intelectual. Como que eu falei, muitos gostam de livros. Eu já me li muitos livros, mas um erro é você pegar um livro e fazer de uma Bíblia aquele livro, aquele irmão, aquele autor, porque aquele autor do passado vivia assim, e quer viver aquilo que ele vivia. Não, você tem que viver o hoje. Jesus tem para nós hoje. Então, Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje? Hoje. Então, esse conhecimento, né, você precisa saber aquilo que o Senhor tem para você. E o conhecimento prático do caminho dele. Não só um conhecimento intelectual. E ao conhecimento, versículo 6, o domínio próprio. Que no grego é enkrateia. É um autocontrole sobre as nossas emoções e impulsos. Um autocontrole sobre as nossas emoções e sobre os nossos impulsos. Esses dias eu fui jogar futebol com o pessoal e não conhecia esse pessoal. Conhecia. Não é, mano, não é. É antes disso. Porque lá foi legal, eu vou voltar lá. Mas pouco tempo os impulsos, sabe? Então, se quer conhecer alguém, vai jogar bola com ele. Vai jogar bola. Né? Os impulsos, eles... Isso estou falando de um lugar onde você está se expondo. Mas muitas vezes dentro, né, de onde que nós estamos, né, nós, por alguém não concordar, nossos impulsos, as nossas emoções, né, e esse domínio próprio, ela tem que ser acrescentado na fé. Então, vai somando, e são 8, né, ingredientes para formar, né, esse bolo. Então, o domínio próprio. Então, pegue na fé ali, que é a visão daquilo que eu não tenho, a virtude, que é eu conhecer, né, o conhecimento, o domínio próprio, que é eu controlar isso, esses impulsos. E não, né, o lado emocional, né, Gálatas fala disso, né, domínio próprio. E também Paulo, ele está evangelizando Félix, e ele começa a falar do domínio próprio. A hora que Félix fala, olha, pare de falar. Ele ia se converter. Ele começa a falar do domínio próprio. E isso, né, nós estamos falando na igreja, pessoas que amam a Deus. E um dia eu estava falando isso, né, com um irmão, falando que um grupo de pessoas que nós caminhávamos, nós fizemos uma dinâmica de pegar o fruto do Espírito e ver aquilo que falta em você. O que falta em mim? Hoje, você vai fazer uma entrevista, não sei quem já participou de uma entrevista, mas Yasmin. A pessoa pergunta assim, fale 3, 4 qualidades e 4... Né,
defeito. Falei 4 qualidades e 4 defeitos. E a pessoa, uma qualidade. E começa a falar. E eu falando para o irmão, não, eu li um livro que isso é errado. Porque se eu vou fazer isso, eu vou fazer na minha carne. Então eu vou ver uma qualidade que eu falta domínio próprio, e eu no meu dia a dia vou treinar isso. Se falta domínio próprio, eu vou pedir para o Senhor, me ajuda, e vou treinar. Falou, não, o irmão lá falou que não é assim, porque tem que fazer. Então tá bom, deixa o irmão lá. Mas eu preciso desenvolver isso, a palavra fala. Eu preciso desenvolver. E eu tenho que praticar. No exército, ou alguma força militar, você pratica isso. Você tem que praticar, você se controlar. Né? Tuas emoções. Você faz uma prova lá com gás lacrimogênio vindo em você. Você tem que acertar uma prova em matemática. E aquilo começa... Você tem que se concentrar. Porque na hora que você precisar... você não vai conseguir ter esse ingrediente. Então você precisa praticar e desenvolver. E a hora que você começa a treinar isso, você começa a subir o degrau. Então, domínio próprio, muitos, tem problema. Não só quando se coloca em situações, mas até dentro de nossas casas. Por às vezes se tornar uma coisa automática. Minha esposa, meus filhos, e se torna uma coisa automática. Não tem domínio próprio. Você precisa ter esse domínio próprio dentro da fé. Depois vem a perseverança. Permanecer sob perseverança. Coragem em meio das adversidades. Coragem no meio das adversidades. Jesus falou que nós íamos sofrer, mas isso era para a glória dele. Porque ele sofreu, isso agrada a ele. Então, seguindo os seus passos. E nós estamos passando por um período crítico de adversidade, de sofrimento. Em todos os lugares. Então, é um lugar para você treinar. Treinar e ser luz. Ser luz, ser perseverante. Ser perseverante. Então, acrescente isso na sua fé. Depois, fala da piedade. Reverência para com Deus. Reverência para com Deus. Se você for se encontrar com uma pessoa famosa, um rei, você vai ter referência, você vai ter educação, você vai pegar a melhor roupa, você vai, um exemplo, você vai num casamento de alguém, você pega a melhor roupa. Para quê? Para honrar os que estão casando. Mas e Deus? Deus, que é o que nós temos que ter a maior reverência. A reverência, a piedade, ela impede o cristão de ser orgulhoso e mantém ele humilde e gentil com as pessoas. Então, a piedade é uma reverência para com Deus. Se você tem isso dentro da fé, ela te impede de ser uma pessoa orgulhosa. Ela te mantém humilde e gentil com as pessoas, seja quem for, classe que for. Você se fica humilde e gentil. Orgulho e mal educado não tem nada a ver com uma pessoa convertida a Cristo. Então, o orgulho, que nos derruba. Não temos humildade. Ser gentil com todas as esferas de pessoas. Isso é uma prática nossa? Ou com aquela pessoa que nos deve, aquela pessoa nós chegamos
Não ser orgulhoso e ser gentil com todas as pessoas. Porque orgulho e uma pessoa avarenta, isso não é uma pessoa, um discípulo de Jesus. Não é. Ela tem que se converter. Precisa colocar isso dentro da fé. Fraternidade é amor entre os irmãos. Amor entre os irmãos. É desenvolver o amor amplo entre os irmãos da igreja. Em Romanos 12:10, fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. E o último, o amor. Voltando um pouquinho, a fraternidade. Você tem esse amor para com os irmãos da igreja? Um amplo amor? Isso você precisa pôr na fé. E por último, o amor. Ele se refere a uma afeição fundada no conhecimento e na razão, que se dispõe a um alto sacrifício pelo bem da pessoa que você ama. Amor que o Senhor tem para o ser humano, ao ponto de sacrificar, o princípio que liga Deus a Cristo e Cristo conosco, que é o amor ágape. É o amor que doa. Então, tudo isso, para terminar o versículo 8, pois, se nesse bolo, pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Aquele, porém, em quem não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçará. E vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, esses 8 ingredientes, ele fala assim: faça isso abundantemente, que vai ter um resultado, vai ser amplo, a entrada no reino dos céus. Aquele que não faz isso, ele é cego, só vê de perto. Então aqui Pedro, ele está orientando, e também como a palavra é viva, eterna, ele orienta nós, hoje. Da mesma forma, pegue a fé e acrescente todos esses itens. E qual é a quantidade? É em abundância, é em abundância, é em abundância. E isso vai nos carregando a nossa bateria. Agora, se nós falamos que temos fé, e vamos querer praticar, mas falta 5 ingredientes, falta um, não vai. Nós precisamos, na prática, colocar esses ingredientes. E ter coragem. O Pedro, ele fala assim, eu vou. Ele, terminando, ele fala assim, que eu vou morrer. E vai vir pessoas más. Mas lembre disso. Faça isso em abundância. Amém, irmãos? Então, receba essa palavra. Medite o que falta em você, desses elementos. O que falta. O que você precisa desenvolver para não ficar ocioso e infrutífero, mas ter o pleno conhecimento. Então, veja, falta amor. Eu perdi o amor, já não, domínio próprio já não tenho, eu sou explosivo, piedade eu não quero, virtude, fraternidade eu não quero ver ninguém, eu quero ficar. Comece a ver e falar com o Senhor na sua intimidade. Senhor, minha fé, acrescenta em abundância, para que eu possa destilar o perfume de Cristo, possa estar sendo útil
e responder o chamado dele para a minha vida. Porque ele te chamou. Só que não tem chamado, você tem um chamado. Teu chamado é pisar onde Cristo pisou, nos passos dele. Então, faça isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar, Everton? Irmãos, vamos fazer um pouquinho na prática também, né?